A gente tem tanta dúvida sobre ele, mas será que a gente tem coragem de perguntar? Tô falando de sexo e das principais dúvidas que eu sei que todo mundo tem. Se ejaculação precoce tem cura, se existe um limite de vezes que a gente consegue gozar, ou até porque é que tanta gente tem HPV. Para essas e outras questões sobre a hora H, é melhor você assistir o Sem Frescura que eu respondo tudo. Às vezes a gente tem que responder umas perguntas mais capciosas. Por exemplo, você cospe ou engole? Eu não sei nem como falar disso, gente. Tá, pode parecer piadinha de quinta série, né? Mas o assunto é coisa de adulto. Se você engolir o esperma durante o sexo oral, você pode contrair uma infecção sexualmente transmissível. Pois é, mas você se engana se achar que o problema está em engolir o esperma. Na verdade, ele está em fazer sexo oral sem proteção. Ok, eu sei que poucas pessoas usam camisinha nessa hora e que provavelmente você vai usar aquela famosa frase de que fazer sexo oral com camisinha é tipo chupar bala com papel, não é? Mas a verdade é que durante o sexo oral há sim o risco de você contrair gonorreia, sífilis, HPV, HIV e herpes. E ao contrário do que muita gente pensa, qualquer uma dessas condições não tem cara, viu? Você pode simplesmente ter um HPV e não apresentar feridas nem na boca nem no órgão sexual. Da mesma maneira, escovar os dentes antes e depois do sexo oral não influi em nada as chances de você transmitir ou contrair uma IST. Se ainda assim eu não te convenci a usar camisinha no sexo oral, o ideal é que você mantenha os seus exames em dia. E peço dos parceiros também, né, gente? A razão para isso é que, como eu falei lá atrás, a maioria dessas doenças não apresentam sintomas logo de cara, como o HPV, que pode ficar dormente no seu corpo por meses ou até anos. Gente, a real é que assim, se você quer ter vários parceiros, a melhor forma de se proteger é, obviamente, usar a camisinha. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Pode não ser tão divertido, eu sei, mas com certeza é mais seguro. Você está numa praia maravilhosa com um crush, o clima esquenta e vocês resolvem... Esqueci a palavra. Tá, eu sei que a empolgação de tirar o transar da praia da sua lista de fantasias é grande, mas eu vou ser a chatona aqui e te dizer uma coisa. A ideia parece boa, mas sexo na praia pode causar uma série de problemas. E eu nem tô falando de ser pego no flagra, viu? Até porque eu imagino que você vai topar num lugar mais deserto. Será, Brasil? A treta toda, na verdade, é a praia em si. Seja na água ou na areia, o que era para ser um momento bem gostoso pode virar um problemão, especialmente para as mulheres. Vamos começar pela água. Transar dentro do mar pode causar irritação nas mucosas vaginais por causa do sal. Além disso, se rolar uma penetração, o atrito do pênis pode piorar tudo, especialmente porque a água diminui a lubrificação natural. Isso fica ainda pior por causa da areia que tem dentro da água. Ela pode gerar microlesões na região. Gente, que pesadelo. E com aquele vai e vem todo, pode ser que a água chegue até o seu útero, o que pode causar uma inflamação, especialmente se a água não estiver limpa. Lead us not into temptation, but deliver us. Aqui, gente, eu preciso falar uma coisa. Eu já ouvi dizer que o útero explodia quando você transava no mar. Graças a Deus, é só uma inflamação. Só não, né? Mas é bem melhor do que uma explosão uterina. No caso dos homens, como sempre, o problema é bem menor, principalmente se a gente considerar que ele use camisinha. Apesar disso, o risco do preservativo estourar é maior e é bom lembrar de usar um lubrificante à base de silicone e não de água. Já no caso do sexo desprotegido, o que não é indicado, o risco de microlesões é o mesmo que o das mulheres. Já se a ideia for transar longe da água, provavelmente transar na praia vai ser algo mais tranquilo, desde que não entre areia no meio. Então trate de espalhar canga, toalha, cadeira, o que for para você fugir dos grãozinhos. Do contrário, o atrito entre eles e os genitais podem causar microlesões que tendem a ser incômodas nos dias seguintes. E seja na água ou na areia, o ideal é fazer uma limpeza depois do sexo, né? E nada de diferente do banho convencional que você já toma depois do sexo, eu espero pelo menos. Água e sabão neutro ajuda 100%. Mas gente, que trampo para realizar uma fantasia, não é mesmo?
Sexo, transa, fazer amor, tudo é show, tudo é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que todas as práticas sexuais sejam 100% seguras à saúde. Quer um exemplo? Fazer sexo oral depois do anal. E não é nem preciso pensar muito para entender o porquê, né? As bactérias da região anal vão parar na sua boca. E claro, isso também vale para o beijo grego, ou melhor, o oral anal. Em ambos os casos, as pessoas ficam mais expostas às infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como IST. A lista inclui gonorreia, hepatite A, C, clamídia e HPV. Além disso, se você fizer penetração anal antes do sexo oral, o seu pênis pode entrar em contato com bactérias e parasitas do intestino, causadores da diarreia. Nojo! O melhor a se fazer nesse caso é trocar de camisinha e lavar bem o pênis depois da penetração anal. Ter a vacina contra a hepatite A também é uma boa forma de evitar maiores problemas. O risco também persiste, mesmo quando há cuidado antes da relação anal. Por exemplo, a galera que faz a famosa chuca ou usa a ducha anal para limpar a região. Essa prática, inclusive, precisa ser feita com muito cuidado. Isso porque a ducha anal pode alterar a flora intestinal, já que ela remove micro-organismos essenciais para a digestão e para a imunidade. Além disso, a força da ducha ainda pode machucar a mucosa da região. O ideal nesse caso é não exagerar. É importante que a água esteja numa temperatura próxima ao seu corpo e com um jato não tão forte. De resto, é só se divertir. Que saudade de ver o mundo, não é mesmo? Com a pandemia e o isolamento social, tudo o que restou pra gente foi usar as paredes de casa como cenário. Ou pra mim, no caso. E isso significa, em teoria, ficar sem contato físico. Nada de contatinhos e até mesmo quem tem crush fixo também deve estar na seca. Mas será que passar esse tempo todo sem transar pode fazer algum mal? De maneira geral, assustadoramente, a resposta é sim. Mas eu vou dividir essa resposta em duas, pra gente entender melhor como. Primeiro, vamos falar da parte física. Ela é que menos vai sofrer com essa falta de contatinho aí. Isso porque ficar sem sexo não vai causar uma alteração no seu órgão sexual. O que pode ocorrer, na verdade, é um certo desajuste de excitação. Talvez por causa da falta de costume. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas a sensibilidade dos órgãos sexuais pode ser afetada e mudando inclusive a lubrificação nas primeiras transas depois de tudo voltar ao normal. Hoje em dia a gente também passa muito tempo sentado, especialmente quem ficou a quarentena inteira em casa. E isso pode fazer mal não só para sua coluna, mas também para suas partes lá de baixo. Ficar sentado por muito tempo pode enfraquecer a musculatura da região genital, que é responsável pela sustentação dos órgãos e também pelo controle de urina e das fezes. O sexo, nesse caso, seria inclusive um dos meios de fortalecer essa região. Bom, mas se a gente está dizendo que o físico não é tão afetado, não podemos dizer o mesmo da parte psicológica. Não pensem muito antes de adotar um gatinho. Olha que coisinha fofa. Aqui a tendência é que alguns sintomas, inclusive causados pela pandemia, como ansiedade e estresse, sejam intensificados. Nesse ponto, o sexo tem uma função relaxante e antidepressiva, já que durante o ato em si e até o orgasmo, a gente libera neurotransmissores e hormônios que vão ajudar na regulação desse estresse e dos sintomas ligados à depressão. O mesmo vale para a agressividade, já que muita gente usa o ato em si para liberar essa energia agressiva. Isso quer dizer que sem o sexo as pessoas podem ficar mais agressivas em suas relações interpessoais e até ter comportamentos destrutivos. A falta de sexo também pode afetar o nosso comportamento. A pessoa já não se sente mais desejada, já que a sua autoestima fica abalada e ela não tem mais uma perspectiva de dividir a intimidade com alguém. O problema disso é que ela pode começar até se descuidar em questões de higiene. E não é só a sua vida pessoal que é afetada em momentos de seca. Sem sexo é até bem provável que você renda menos no seu trabalho. Tá aí uma desculpa pra você falar pro seu chefe, olha, hoje eu não vou render porque eu não transei.
Isso porque transar ajuda na formação de neurônios e também na regulação do seu sono. A solução aqui acaba sendo buscar os benefícios do sexo em outras atividades, principalmente quando ele não está presente em nossas vidas. Nesse sentido, a sugestão aqui vai desde praticar exercícios físicos em casa, passando pela meditação, até culminar na famosa masturbação. Todas essas atividades vão liberar esses neurotransmissores que causam o nosso bem-estar. Você já pensou em transar na piscina? E aqui tanto faz se é num hotel ou algo menos arriscado ou menos planejado, como dar um mergulho com mozão e as coisas começarem a ficar mais quentes. Tem gente, inclusive, que tem isso como um item a ser riscado aí da lista de aventuras sexuais. Mas se esse for o seu caso, bom, eu não trago boas notícias. Assim como ocorre no mar, transar na piscina pode causar diversos problemas à sua saúde, especialmente, como sempre, para as mulheres. Um dos riscos é que o cloro da piscina pode alterar a flora vaginal, e ele tem uma ação bactericida, ou seja, não escolhe se quer matar bactérias boas ou ruins. Um dos resultados seriam as infecções vaginais, como a famosa candidíase, já que a proteção natural ali da sua mucosa vaginal ficaria prejudicada. E isso tende a ser ainda pior caso a água da piscina não esteja bem tratada. Isso porque os micro-organismos presentes nela também podem causar problemas lá embaixo. Nesse ponto, os homens saem com uma vantagem, não é mesmo? Como a gente bem já sabia. Nesse ponto, os homens saem com alguma vantagem oferecida pela proteção da camisinha. Ainda assim, a água tende a remover a lubrificação do preservativo, tornando a experiência um pouco desagradável para o parceiro. E dependendo do caso, aí isso também pode gerar microfissuras na região genital, o que abre portas aí para mais micro-organismos. E o próprio material do preservativo pode sofrer com a ação do cloro e a menor lubrificação e acabar se rompendo. E caso o homem não esteja usando camisinha, o cloro também pode causar irritação na região da glande. E se ainda assim você não queira me ouvir e fale, Gabi, não me importo, quero transar na água porque é meu fetiche, existem algumas possibilidades. Uma delas, por exemplo, é usar a famosa banheira, mas dessa vez com uma água tratada e limpinha, o que ainda assim pode não ser muito confortável. E é importante frisar que é melhor não usar sabão na água. Isso porque a substância pode causar alterações na flora vaginal. E se a piscina já não é indicada, fica o alerta. No mar, a situação é ainda pior. Isso porque além do sal e da areia, tem mais um monte de micro-organismos que podem tornar a sua aventura sexual muito mais dolorida e perigosa. Se tem uma hora ruim durante uma boa transa, é quando ela acaba. E isso só acontece quando todo mundo goza. Não é mesmo, homens? Né? Mas mesmo que a galera continue inativa depois do primeiro ápice, será que tem um limite de vezes que a gente consegue gozar durante uma transa? Bom, a resposta para isso, em tese, é não. Todo mundo comemorando aí. Isso vale especialmente para as mulheres, que conseguem chegar ao orgasmo de diversas formas diferentes. Elas são minhas guerreirinhas. A não ser que elas sintam dores por causa de alguma contração muscular, não existem limitações fisiológicas para elas não conseguirem gozar diversas vezes. Há inclusive estudos da década de 60 que fizeram experimentos com mulheres enquanto elas praticavam atividades sexuais e descobriram que elas chegaram a 94 orgasmos. Tô passada. Gente, 94. Sério. No caso dos homens, no entanto, a situação é diferente. Por mais que alguns deles consigam chegar lá sem ejaculação, a maioria tem um orgasmo só com a expulsão de esperma. Nesse caso, mesmo não havendo um número determinado de vezes que ele vai gozar durante uma transa, é normal que a quantidade de esperma expelido seja cada vez menor. O maior problema, na verdade, tem a ver com a ereção. Após ejacular, a maioria dos homens passa pelo período refratário, que nada mais é que um período no qual o coleguinha lá de baixo não vai subir nem por reza brava. No caso, há exceções, felizmente, e alguns homens conseguem deixar o coleguinha aí lá no alto, mesmo depois de ejacular. Mas, na maioria dos casos, o normal é esperar alguns minutinhos para voltar ao normal.
Com o passar dos anos, esse tempo só vai aumentar. De qualquer maneira, todo mundo sabe que o fator psicológico pesa muito nessa hora, e ele vai influenciar se você vai ter muitos orgasmos ou poucos. Então, o melhor a se fazer é conhecer o seu corpinho e procurar ajuda especializada se seu problema na hora H for muito frequente. E é importante lembrar que na hora do sexo a qualidade vem primeiro do que a quantidade, não é mesmo? Pensa só, você marcou um jantar com o mozão e a ideia é que isso seja só o começo de uma noite bem agitada. E aí fica a dúvida, o que é melhor comer para garantir o ânimo ali na hora da pegação? Certamente você já ouviu falar dos alimentos afrodisíacos, aqueles capazes de melhorarem a nossa performance sexual. Mas será que isso é verdade? Será que existe mesmo uma comida mágica capaz de transformar a gente na deusa ou no deus do sexo? Bom, a realidade, infelizmente, é muito menos fantasiosa e não existe alimento milagroso. Mas a sua dieta tem sim um impacto na sua performance sexual. Alimentos ricos em minerais como zinco, potássio e magnésio podem ter ali o seu papel. Isso porque eles atuam na formação dos hormônios sexuais. Não quer dizer que eles tenham efeitos imediatos, mas que se você comer com frequência, eles obviamente vão ajudar aí na produção desses hormônios. She is so beautiful. I've never seen a bad picture of her. Ever. Da mesma forma, alimentos termogênicos, vasodilatadores e antioxidantes também podem ajudar. Os vasodilatadores e termogênicos atuam na circulação, que ajuda em questões como ereção e irrigação da região genital ali durante a transa. Já os antioxidantes diminuem a circulação de radicais livres pelo corpo, que podem estar relacionados à impotência. A lista aí de alimentos ditos afrodisíacos é extensa e inclui melancia, mirtilo, beterraba, gengibre, pimenta, açafrão e frutos do mar, as famosas ostras. Mas não ache, como eu disse, que se entupir desses alimentos aí vai te ajudar. Até porque se eles forem consumidos aos poucos, eles vão fazer bem para sua saúde no geral. Então a ideia é manter eles ali no cardápio e não só comer quando você vai transar. E cuidado, porque algumas coisas que você come antes da relação sexual também podem prejudicar sua performance. Eu sei que meter o pé na jaca ali com o mozão é super legal, comer um hambúrguer, uma feijuca e depois vai pra um love. Quem faz isso, não é mesmo? Mas não espere aquele sexo maravilhoso depois de encher o bucho, né? Isso porque depois de comer algo muito pesado, o nosso corpo concentra toda a sua energia na digestão, que pode levar até 3 horas. Além disso, tem teorias aí que as gorduras saturadas diminuem os hormônios sexuais, o que por consequência pode enfraquecer a sua libido. Já os doces podem causar um estímulo energético ali rapidinho, mas depois do pico de insulina, ele tende a causar um pouco de sonolência, o que não é muito legal, né? I'm exhausted. I am exhausted. O ideal ali antes da relação é consumir alimentos mais leves e de fácil digestão, como alimentos cozidos, legumes, verduras, castanhas, peixes e proteínas mais leves. Presta atenção na bebida, hein? Transar depois de encher a cara é uma péssima ideia. O álcool em excesso tem um efeito depressor do sistema nervoso central e também faz os vasos sanguíneos se contraírem demais, o que pode prejudicar aí os homens na hora da ereção. Mas, se for consumido em moderação, os especialistas aqui apostam no queridinho vinho, que além de propriedades antioxidantes, ele ainda ajuda a dar aquela desinibida. Mas, de novo, só se for em moderação. O resumo de tudo é que, dependendo do que você comer ou beber antes da transa, pode fazer a sua noite acabar indo ali por água abaixo. Você sabia que é bastante provável aí que você já tenha tido uma infecção por HPV? Pois é, apesar de assustador, isso é bastante normal. O papilomavírus, ele é relatado desde a Grécia Antiga e tem a ver aí com pessoas que são sexualmente ativas. Saudades. Ai, quarentena. Uma de suas características é ser bastante transmissível, tanto que no Brasil há registros de 2 milhões de casos todo ano.
assustador. Essa transmissão, como eu falei, ocorre principalmente por via sexual. E tanto faz aí o tipo de sexo, vaginal, oral, anal, até a masturbação pode te passar HPV. Nossa, a Pagu ficou assustada com esse dado da masturbação. Ou seja, até mesmo aquela pegação inocente pode transmitir o vírus. Pagu, uma vez em contato com o vírus, a pessoa pode ter até 3 tipos de infecções por HPV. Uma delas é a latente, que é quando se detecta o vírus, mas não tem aí nenhuma lesão ou percepção clínica. O segundo tipo de infecção é a subclínica, que é quando as alterações são detectadas apenas por meio do Papa Nicolau e da colposcopia. O último caso, mais sério, é quando há percepções clínicas e lesões, mais conhecidas como as verrugas. Essas verrugas podem aparecer em diferentes partes do corpo. Nas mulheres é mais comum no colo do útero e na parede vaginal. Já nos homens, na maioria das vezes, as verruguinhas aparecem no pênis, no ânus, na bolsa escrotal, na boca ou na garganta. Independentemente do quadro clínico, o HPV é um vírus lento, ou seja, qualquer sintominha aí ou alteração vai demorar para aparecer. Dependendo do caso, o tratamento pode ser diferente, mas geralmente ele tem como intuito a eliminação das verrugas. É bom lembrar que o tratamento em si não elimina o HPV. Geralmente quem faz isso é o corpo, mas ele leva até 2 anos para conseguir expulsar de vez o HPV. Há situações, no entanto, em que a pessoa tem a infecção persistente. Esses casos, inclusive, demandam mais atenção. Isso porque eles podem evoluir para quadros mais graves, como um câncer de colo de útero ou câncer de pênis. A boa parte dessa história é que com o devido acompanhamento médico você consegue detectar o HPV e tratar aí suas consequências o quanto antes. Outro ponto simples são as formas de se precaver da infecção. Uma delas é a nossa já conhecida vacina, que ela está disponível pelo SUS e é mais indicada aí para pessoas que ainda não tiveram relações sexuais. Mas mesmo no caso de pessoas mais velhas aí que não produzem tantos anticorpos quanto as pessoas mais jovens, a vacina também é indicada. E claro, a melhor forma de se precaver, como sempre, é se proteger na hora do sexo, e usar camisinha. Para quem tem um pênis, a maioria das transas culminam na ejaculação. Por isso, ela virou sinônimo de gozar. Mas por que será que o corpo tem essa reação toda vez que chega ao auge da relação sexual? Tô aqui para responder isso para você, informação que eu trago aqui. De maneira geral, a ejaculação tem a ver com um lado mais prático e mais 1800 também do sexo, a reprodução. Tanto que a substância tem, entre aí os seus componentes, os espermatozoides, que são as células reprodutivas. A ejaculação rola como um ato reflexo quando o homem atinge um certo grau aí de excitação. O resultado é um estímulo neurológico que causa contrações ali na região pélvica. Agora vem as palavras difíceis, que são os ductos deferentes, sim, deferentes e não diferentes, as vesículas seminais e a próstata. Isso faz com que o líquido seminal seja transportado até a uretra e, em um segundo momento, uma contração muscular faz com que ele seja ejetado pela ponta do pênis. Em média, cada ejaculação tem um volume de 2 a 5 ml, um pouco menos do que uma colherinha ali de sobremesa. E apesar de esse líquido viscoso servir de transporte e até uma proteção para os espermatozoides, ele tem outros componentes aí na sua composição. Entre eles a frutose, prostaglandina, espermina, ácido cítrico, zinco, proteínas, imunoglobulinas e... carambolas. A última eu não vou lembrar. Enzimas. Os espermatozoides são a menor parte ali da composição do esperma. De 5 a 10% desse líquido vem dos testículos e dos epidídimos, enquanto o restante é produzido na próstata e nas vesículas seminais. Isso explica por que pessoas, que têm um Isso explica, por exemplo, porque pessoas que têm um pênis e decidem passar por um procedimento de vasectomia continuam ejaculando. A ejaculação aí também está ligada ao medo que muita gente tem na hora H, que é o gozar rápido demais, a famosa ejaculação precoce.
E esse é um problema bem comum, viu? 40% das pessoas com pênis têm ejaculação precoce. O lado bom é que na grande maioria dos casos... O lado bom é que na grande maioria dos casos ela está mais ligada a questões psicológicas do que físicas. A ansiedade, por exemplo, é uma das causas e também está relacionada a problemas de ereção. Nesse caso, muita conversa com a sua parceira e o seu parceiro e sessões, de psicoterapia tendem a ter bons resultados. Em outros casos, no entanto, ele também pode estar relacionado a problemas físicos, como neurológicos, hormonais, infecções genitais ou até por genética. Agora, se isso tem rolado com você com uma certa frequência e tem te atrapalhado, é bom você procurar um especialista para ele dizer aí se a causa é física ou psicológica e te dizer qual o melhor tratamento. Quem nunca tomou uns golinhos pra deixar a timidez de lado e chegar no crush, não é mesmo? Eu já. Mas se por um lado o álcool ajuda a quebrar umas barreiras, por outro ele pode ser um grande inimigo da hora H. Aqui eu preciso deixar claro que não existe uma relação direta do álcool alterando as funções sexuais, mas existe sim uma indireta. Isso acontece porque a bebida funciona como um depressor da função cerebral. Ficou estranho? Eu explico melhor. No caso dos homens, o cérebro, sob o efeito do álcool, vai dificultar aquela concentração necessária para você ter aquela ereção boa na hora da transa. Resumindo, álcool em excesso aumenta as chances de você broxar. Foi? Mas não vá pensando você, mulher, que está imune aos efeitos da birita. Yakutão. Você não está imune ao efeito do Yakutão. Da mesma forma que o álcool afeta os sentidos, ele também vai alterar a sensibilidade do corpo todo, inclusive da região vaginal. É como se a gente ficasse anestesiada, o que compromete a percepção de estímulos. Ou seja, é ainda mais difícil chegar ao orgasmo. Já não basta sair com um homem hétero. Aquelas, desculpa, gente. Mas deu pra cortar essa, né? Sem sair o homem hétero. Murilo que decide, tá? Porque talvez esteja assassinada por... E essa falta de sensibilidade também acontece com os homens. Ou seja, encher a cara antes de transar não só vai prejudicar a ereção, como deixar seu amiguinho de prontidão. Além das questões físicas, o álcool obviamente influi na nossa mente. Isso quer dizer que aumenta inclusive o nosso comportamento de risco, que seria não usar a camisinha. De qualquer maneira, todos esses problemas dependem da quantidade de álcool ingerida. Tomar só um golinho lá de vez em quando não vai fazer tão mal assim. Então não se esqueça, se a ideia é estender a noite, é melhor sair do bar antes dele fechar. E usem camisinha. Odeio transar bêbada. Chuó. Fica todo mundo assim, ó. Não vai entender nada. Qual?